Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem e da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, aqui novamente com vocês neste domingo, alegre, muito feliz de estar com vocês, ouvintes do programa Viver Bem. E como vocês sabem, o programa Viver Bem é o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E, gente, se você conhece algum psicólogo, algum estudante de psicologia, entre em contato aqui com a gente, dê o nosso e-mail, anote aí, viverbem@radiocatedral.com.br. Nós temos reuniões mensais que são acompanhadas, todas as reuniões, gente, uma vez ao mês, são acompanhadas pelo nosso bispo auxiliar Dom Antônio Augusto, que é médico, que já esteve aqui no programa Viver Bem, comigo também, falando sobre o tema vocação. Então, entre em contato com a gente, também indicando profissionais da área de psicologia, que vai nos ajudar a ajudar muita gente. E hoje, em especial, nós estamos aqui nos estúdios da rádio com ele, que é psicólogo clínico, que compõe o grupo dos psicólogos católicos também, e também compõe o time do programa Viver Bem. Ele que você já conhece, amado ouvinte, que é o Sebastião Ferreira, que é psicólogo clínico, morador da Ilha do Governador, paroquiano da Nossa Senhora do Loreto. E também, Sebastião, eu vou deixá-lo se apresentar. Eu sei que ele tem consultório no centro da cidade. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Sônia. Mais uma vez, agradecida por estar aqui compartilhando esse programa com você e poder comunicar com a audiência e falar sobre esse tema que nós vamos abordar aqui hoje. E eu nem falei sobre o tema. Querido ouvinte, você também pode colaborar com a gente enviando seu e-mail, dando sugestões de temas ou fazendo suas perguntas. O tema de hoje é de uma ouvinte que não quis se identificar, mas ela pede para que falemos sobre a falsa memória. Mas o que será isso? Falsa memória, memória falsa? Será que é uma memória que não existe ou é mentira? Vamos já falar sobre isso. Sebastião, o tema pedido foi falsa memória, mas vamos contextualizar os nossos ouvintes, começando por falar o que é memória. É muito bom essa distinção, Sônia, porque é o seguinte, memória é uma aquisição, uma formação porque você vai conservar e vai evocar as informações que chegam até você. Então, você vai constituindo um acervo no seu cérebro de memórias, tá? E é esse acervo de informações que estão armazenadas que vão te constituir como indivíduo no universo. Tá? Você é o que você pensa. Então, assim, a nossa identidade ela vai nos possibilitar nos comunicarmos com todas as pessoas. Qualquer lugar que estiver, é a sua identidade que chega, é a sua história, é a sua trajetória. Então, assim, a memória ela está na origem de todo o ato cognitivo. Eu vou me manifestar de acordo com as informações que estão armazenadas no meu cérebro. Isso é importante. E essa aquisição de memória, ela vai me permitir recordar, lembrar e recuperar os dados que eu estou armazenando. Então, é importante, principalmente, se trabalhar e dar importância a esse processo de aquisição de informações na escola. Na escola, desde a infância, Sim, não é? Para que a criança já cresça sabendo que esse processo faz parte da vida dela. Sim, e que compõe a própria história. Eu gostei muito disso que você falou, dessa questão da identidade, né? Nós somos aquilo que pensamos, muito interessante. Mas e esse tema que me surpreendeu? Falsa memória. Afinal, o que é uma falsa memória, Sebastião? Queria deixar a audiência bem tranquila em relação a esse tema, tá? Olha só, você falou bem aí, a mentira. A mentira é algo intencional. A pessoa quer fazer com que o outro acredite em algo. E você vê isso muito em fake news hoje. Então, por ser um ato consciente, a mentira não se enquadra em falsa memória, tá? A falsa memória é alguma coisa assim espontânea.
a pessoa crê realmente que ela está lembrando daquilo. É uma verdade para ela. Entretanto, ela é fruto de um funcionamento normal da sua consciência. Isso não é patologia, não. Olha, muito interessante isso que você está colocando. Então, vamos ver assim. Se você observa muito aí, quem vê filmes de... Essas informações que julgam de informações de pessoas que vão prestar um depoimento. Você vê que as versões vão mudando, não é? Sim. E a cada vez que ela conta naquilo, ela vai acreditando realmente que aquilo é verdade. Você não pode dizer que aquilo é uma mentira para ela, porque a cada momento que ela recorda, ela vai se reconstruindo. Se você fizer uma dinâmica que é comum fazer, você conta um trecho de uma mensagem para uma pessoa, para 10 pessoas. Sim. E você depois pede que cada uma delas conte o que foi dito a ela. As 10 vão contar de forma diferente. De forma diferente. Elas né? vão receber essa informação, vão comparar com o arquivo que está armazenado na memória dela e ela vai construir a sua história. Para ela é verdade o que ela está falando. Mas a mensagem inicial pode ser totalmente diferente daquilo que ela está transmitindo. E pode ser até equivocada, porque da forma como você está colocando, me faz pensar que em psicologia esse termo falsa memória são memórias ilusórias, né? Que tem a ver com a história de vida de cada um, porque se conta-se uma memória e cada um interpreta de uma forma, tem a ver com a sua singularidade, Sim. com a sua individualidade. E, na verdade, são eventos que nunca foram efetivamente vivenciados, algo Sim. assim, né? E a gente tem que tomar um cuidado que essas situações elas podem ser produzidas. Produzidas. Você vê Fala um muito pouquinho. assim, se você pegar um caso em que se caracteriza uma alienação parental, quando um casal ele se separa, uma das partes ela vai colocar informações na mente da criança. Sim. E ela acaba reproduzindo e se comportando com aquilo que ela foi com a informação que ela fez a aquisição. Sim. Aquilo que ela se apropriou, Sim. importou. Isso, mas esse fato, quando alguém fala mal de uma outra parte do relacionamento para uma criança, ela acredita naquilo e depois ela reproduz esses depoimentos. Eu já tive um caso em que uma pessoa chegou para mim e ela queria que eu fosse testemunha num processo Sim. de adoção de acordo com as informações que a criança me falava assim, eu não posso fazer isso. Claro, como psicólogo. Eu não vi, eu não observei nada, eu estou vendo aqui o que você está me trazendo e o comportamento dele. Agora, eu dizer que isso aconteceu, eu não posso afirmar isso. Claro. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Os profissionais que se estão envolvidos em algum processo de avaliação, de ter que dar um parecer, ele tem que ser responsável pelo que ele está escrevendo. A nossa realidade é uma. A realidade do paciente é outra. E outra coisa que nós temos que ver também, por exemplo, a gente vai entrar agora estamos no mês do suicídio, em setembro, né? Sim, verdade. As pessoas falam assim... E você é especialista em suicídio, né, Sebastião? Inclusive, lá na paróquia fazemos um trabalho excelente, temos um grupo terapêutico para acolher suicidas. Excelente. Então, registre aí, querido ouvinte, eu gostaria que você falasse também sobre essa sua atuação, que é belíssima, eu acompanho esse trabalho, e até também, ao final do programa, você possa dar também a divulgação, fazer a divulgação do seu curso, que vai acontecer agora. Eu estou inscrita também, Sim, né, Sebastião? Vamos nos que vai acontecer lá. agora no dia próximo, em setembro. Sim. Então, assim, vamos voltar às falsas memórias, tá? Elas podem ser espontâneas, tá? É fruto interno da pessoa. Por exemplo, se eu ver um filme, eu posso me ver naquele filme. E eu posso perpetuar essa interação. Até com o livro acontece isso, né? Com o livro, né? Por exemplo. Leituras. Isso. Você já se imagina num teatro para cego? Sim, interessante isso, viu? Né? Como é que é um teatro para cego? Isso aí você vê muito em São Paulo, você vê. Mas aqui no Rio teve uma experiência. Era teatro para cego. E os cegos, eles tinham que ir acompanhados, não podiam sozinhos, né? Então, as pessoas que tinham a visão, elas tinham a visão tapada. Ela já entrava como cego, sem ver nada. E quando começa o espetáculo começava,
você tinha efeito sonoro, tinha sonoplastia, tinha efeitos sonoros, tinha Fantástico. aromas. E as pessoas ficavam, quem não era cego, ficava imaginando um contexto, um cenário na cabeça. E quando acabou e as palmas foram dadas, pediu-se para que as pessoas tirassem as vendas. Se decepcionaram, porque os artistas estavam mal vestidos, o palco era escuro. Assim, criou um vácuo, porque elas imaginaram um cenário na mente delas de acordo com os estímulos que foram colocados. Entendo. Então, essas falsas memórias, elas podem ser produzidas por nós, de acordo com o estímulo. Não necessariamente é uma mentira, Não. né? Mas chegou aqui, pela produção do programa, Sebastião, uma pergunta. Pois não. Qual a origem da falsa memória? Ou como nasce a falsa memória? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Uma das coisas que acontece primeiro é por pressão. Se você pressiona a pessoa por um resultado, para ela que ela se manifeste de acordo com alguma coisa, você dá uma informação e cobra um resultado. E a pessoa pode não estar preparada para essa resposta, ela vai criar uma resposta e ela vai acreditar no que ela está falando. Então, nós temos que, principalmente na fase da adolescência, eu reputo uma importância grande ao conceito do que é verdade. Ótimo. A criança, ela é verdadeira e é inocente, né? A criança é capaz de falar assim, nossa, essa roupa tá horrível, muito esse sapato tá espontânea. feio, né? E quando isso acontece, o que os adultos fazem? Criança, cala a boca, não fala isso. Não fala. Então, assim, se mata esse conceito de verdade na criança e ela acredita o seguinte, eu não posso falar a verdade. Quando a criança deixa de ser criança e passa a ser adolescente, ela aprendeu a ocultar a verdade. E os pais, mas você não está sendo verdadeiro comigo. Mas foram os pais que incentivaram essa falsa memória de que a verdade não deve ser dita. É importante esse conceito do que é verdadeiro. Se a criança já vem desde pequena sabendo assim, a verdade é importante. Agora, nós estamos preparados para viver constantemente com a verdade? Sim, vamos falar sobre isso. Estou adorando o Sebastião, mas a produção já me sinaliza que o nosso tempo está se esgotando. Mas, gente, anote aí o nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. Boa tarde, queridos ouvintes. Olha, eu aqui de novo, Sônia Nascimento, com o programa Viver Bem. E hoje, aqui nos estúdios da nossa querida Rádio Catedral, estou com o psicólogo clínico, ele que é especialista em atendimentos de casos suicidas, ele que também compõe o time do programa Viver Bem e compõe o nosso time do Grupo dos Psicólogos Católicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Sebastião Ferreira, que tem consultório no centro da cidade e mora na Ilha do Governador. Sebastião, nós estamos com um tema que é falsa memória, que foi a pedido de uma ouvinte que pede que nós possamos não dar o nome dela, ela não quis se identificar, mas colabora aqui com a gente e certamente está nos ouvindo agora. Você estava falando sobre como nasce a falsa memória, né? Então, eu compreendo, até como psicóloga clínica e você também, nos nossos consultórios, nós esbarramos muito com isso, né? Com o material reprimido que traz alguns sintomas, algumas consequências. E você também estava falando, Sebastião, sobre essa importância do diálogo entre pais com os seus filhos, né? O que isso pode gerar, porque o nosso cérebro pode gravar coisas até que nunca ocorreram. Você quer complementar ou quer passar para a próxima pergunta que já me chegou aqui? Porque nosso cérebro, ele acessa memórias o tempo todo, não é isso? Sim. Seja memórias olfativas, né? Nós temos todos os sentidos e fazemos uso muito bem deles. Você falou uma coisa interessante. Se a pessoa sofre um trauma, ela recalca essa imagem, Sim. esse fato. E isso fica no inconsciente. De acordo com um estímulo, essa situação ela volta e ela pode sofrer os efeitos no organismo sem que ela saiba a causa. Entendo. Mas o registro foi feito lá. Então, através de uma boa terapia,
Sim. ela consegue fazer a aproximação do recalcado com a consciência. E aí ressignifica aquele trauma. Eu posso te contar um fato? Claro, vamos ser Vai breves, ilustrar. até porque Tá bom. temos Tá bom. pouco tempo, né, Sebastião? Eu comia bolo de chocolate. Num dado momento, eu não como bolo mais de chocolate. Me oferecia, eu não como. Mas nunca ninguém me perguntou, por que você não come bolo de chocolate? Nunca. Na minha terapia me perguntaram, mas por que você não come bolo de chocolate? Aí eu falei assim, eu não sei. Então você pensa. Eu fui pensar e eu refleti por uma semana. Quando eu voltei para a próxima sessão, eu já sei por quê. Por quê? Porque no dia que a minha mãe morreu, eu comi bolo de chocolate. É, sim. Então eu não queria aceitar a morte, então eu recusava o bolo de chocolate. Então a terapia é importante para isso. Mas vamos às perguntas, Sônia. Sim. Qual a diferença, Sebastião, entre mentira e falsa memória? Bom, como falei, a mentira ela é intencional. Então, quando a pessoa mente, ela tem um objetivo com a mentira. Ou fugir da responsabilidade ou jogar a responsabilidade sobre outra pessoa. Sim. Agora, nós temos um outro fato que também é uma patologia que se chama mitomania. É a mentira compulsiva. Ela não consegue falar a verdade. A vida toda é uma mentira. Enquanto não se contestar isso com a realidade, ela vai continuar mentindo. E mesmo depois que você comprova junto com a pessoa que ela não está falando a verdade, ela vai continuar mentindo. É compulsiva, é a mentira compulsiva. Como é o nome para que nossos... Mitomania. Mitomania, para que nossos ouvintes também possam distinguir. E como eu falei, a verdade ela tem que ser construída e valorizada. Como eu falei assim, será que todos nós estamos prontos para ser verdadeiro? Teve um quadro na Rede TV que chama assim, é o Senhor Sincero, né? Será que nós suportamos a sinceridade sempre? Então nós escolhemos a verdade que nós queremos escutar e queremos viver. Você vai conseguir separar a mentira, né, da falsa memória quando você perceber o seguinte. Não, peraí, a própria pessoa ela pode se corrigir. Ela percebe que ela cometeu um lapso, um equívoco. A pessoa que mente realmente, ela jamais vai admitir. A pessoa não assume. Sim. Porque quem mente tem consciência daquilo que está fazendo. A falsa memória, como você bem esclareceu, Sebastião, tem a ver com toda uma história de vida, tem a ver com a própria interpretação que o indivíduo, que a pessoa faz daquilo que lhe é contado, daquilo que ela percebe. A mitomania também é outro que se pode distinguir. E a mentira, na verdade, traz... A pessoa tem consciência do que faz. Quando você vê ou assiste um julgamento ou vê um filme de julgamento, né? Quando se é apresentada uma informação assim, não considera essa informação, né? O juiz rejeita aquela informação e não coloca nos autos. Mas já foi colocado na memória da pessoa de quem escutou. O júri já foi influenciado. Entendo. Será que ele vai ser isento na hora de julgar? Então isso pode ser assim, um ardil usado até por uma das partes. Eu vou confundir o júri com a informação. Entendo. Então, veja, gente, falsa memória não é doença. Não. Não. Pode ser chamado de um transtorno? Ainda não existe cura. Não existe cura porque não é uma doença, é uma criação da própria pessoa algumas memórias que estão no acervo, no legado de memórias dela. Então, a diferença, né, é bem contrária ao que é mentira. É por isso que nós temos que questionar os nossos pacientes, que eles se questionem sempre. Eu pensei isso aqui. É ou não é? Porque ele próprio, ele tem a capacidade de distinguir o que é certo e o que não é, o que é verdadeiro e o que não é. Nós não podemos, na terapia, não podemos dizer que a pessoa está mentindo, porque o que ele fala é a verdade dele. Tudo que ele fala é verdade. Ele é que tem que distinguir o que é real na vida dele ou não, e não o terapeuta. Entendo. Uma verdade é sempre a mesma, Sebastião? Já que você falou em juramento, falar a verdade, somente a verdade, claro que em nossos consultórios, né, nós sabemos que verdade é aquilo que o paciente nos traz. Então, uma verdade pode ser sempre a mesma ou o próprio paciente pode se equivocar? Pode, porque assim, a incorporação da falsa memória,
ela ocorre quando a pessoa não tem consciência. Sim, ótimo. Né? Se ela tiver consciência, é mentira. Então, ela não tem, ela adquiriu, ela introjetou uma informação e ela vai viver isso. Você observa muito isso aí nas fake news. E você observa que as fake news, se você puder fazer uma pesquisa, você vai reparar que quem difunde mais fake news são as pessoas idosas. Por quê? Elas não têm conhecimento da tecnologia. Então, tudo que aparece lá para ela é verdade. E ela vai replicando na rede dela, assim, porque eu recebi, não foi meu amigo que mandou, então é verdade. Ele não questiona. E nós temos que questionar sempre a fonte da informação. Excelente. Isso é uma grande dica para todos nós profissionais, principalmente da área da saúde mental, mas para todos nós, né? Qualquer pessoa questionar sempre, pensar antes de passar aquela informação adiante, não é isso, Sebastião? E você falou em fake news, agora eu, Sônia Nascimento, quero lhe fazer uma pergunta. Qual a influência dessas redes sociais na construção das falsas memórias? Podemos falar um pouquinho sobre isso? Pode, mas eu não sei se o pessoal vai gostar de ouvir, né? A rede social, se ela tivesse credibilidade de 100%, ela não existiria. O ser humano, ele gosta de fantasia. E as pessoas, sabendo disso, elas se apropriam dessa vontade, desse desejo, e elas estabelecem situações em que a pessoa vai viajar na maionese, como se diz, né? Notícias falsas são comuns, são comuns. Nós é que temos que fazer a distinção entre elas. Mas, para isso, surge uma dificuldade. Às vezes eu estou num estado emocional em que uma informação, ela me dá prazer. Então, eu convivo com ela, é como se eu fizesse um casamento com ela. O que nós temos que fazer é o seguinte: o que é importante na vida? Na logoterapia, né? Qual o sentido da nossa vida? Tudo que nos chega, ela vai de encontro aos nossos objetivos, às nossas realizações. O sentido da vida, ele passa pela verdade. E no livro, né, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, ele fala muito disso. Qual é a verdade dos pacientes? Sim, verdade. Naquele momento. Eu não posso estar vivendo, eu digo, por exemplo, eu não posso ser covarde comigo mesmo e ficar me julgando e me criticando pelo meu passado. Porque no passado eu tomei decisões e foram tomadas. Hoje a minha maturidade, ela fala assim, eu não devia ter tomado isso, mas eu não posso ficar me julgando. Eu tomei uma decisão, isso é que é importante. A minha maturidade de hoje, se pudesse estar lá, eu tomaria uma decisão diferente. Mas não, foi tomada, eu tenho que valorizar a minha decisão e não me arrepender de uma decisão que eu tomei. Hoje, não farei de novo, farei uma outra contextualização e vou fazer uma escolha que é melhor para mim. Então, quando você fala do Facebook, fala das redes sociais, e eu que provoquei essa reflexão, né, já que você falou de fake news, eu, me remeto que nós somos pessoas humanas, então passíveis até de sermos influenciados. E, por um contexto social, muitas das vezes, essa memória que vem das redes, que é uma memória coletiva, influencia a minha memória individual. Porque eu sou um ser social. Amados ouvintes, não sou somente eu. Somos seres influenciáveis. Então, a memória fica até um tanto confusa. É preciso provocar a nossa memória seletiva. Perfeito. Né? Até porque a comunicação, de certa forma, por nos influenciar, ela molda memórias coletivas. É isso, Sebastião? Quando eu recebo uma postagem, eu olho para aquela postagem assim, isso não está cheirando bem. Eu pergunto para a pessoa que me enviou, você sabe a fonte dessa informação? Assim, não. Você pode checar? E muitas das vezes é assim, olha só, desconsidera. Nós, quando começamos o nosso processo de aprendizagem, nós trabalhamos com as fontes confiáveis, que estão nos livros, que estão registradas. Sim. E é isso que eu tenho que aprender. As informações basilares, elas têm que ser perpetuadas. Se você chegar para uma criança e falar assim, quem descobriu o Brasil foi Cristóvão Colombo, ela vai acreditar. Agora, é essa a informação que está registrada?
Nós temos que passar as informações que são coerentes com a história. Compreendo. Olha, Sebastião, me chegou aqui pela produção uma pergunta. Pois não. Por que lembramos de coisas que não aconteceram? Falta só um minutinho Então tá para o bom, nosso programa terminar. Passar rápido demais esse programa Viver Bem, gente? Sônia, nós sonhamos, não sonhamos? Sim. Os nossos sonhos são realidades. Muitas das vezes são desejos que nós queremos E ter nos impulsionam. e nos impulsionam para isso. É importante eu dar valor à realidade, mas também viver os meus sonhos. No outro programa eu falei do mundo da Lua, né? Sim. O mundo da Lua é o ponto da criatividade do ser humano e tem que ser valorizado. Então, o mundo da Lua também pode ser visto como uma falsa memória. É onde eu me encontro comigo mesmo, com as minhas fantasias. Que lindo. Que interessante. Né? Então, afinal, se lembrássemos de tudo, estaríamos tão doentes quanto se não lembrássemos de nada, não é isso? Uma pena. Você quer complementar, Tem Sebastião? alguns casos que você encontra até na internet, relatos, tem super memória, lembra de tudo que aconteceu na vida. Mas a vida dessa pessoa deve ser triste, porque ela não fantasia, só está presa na realidade. É verdade. E fica. Nós nascemos livres, como Sim. diz Sartre, né? Um grande filósofo, quem foi? Nascemos livres, mas vivemos acorrentados. Mas, gente, o nosso programa Viver Bem está chegando ao final. Uma pena, nesse domingo maravilhoso. Mas, Sebastião, você já fica com o nosso convite para retornar, como sempre. Sempre que Você é precisar. bem-vindo. Você compõe esse time maravilhoso. Você quer deixar alguma dica de filme para os nossos ouvintes? Olha, Tem algum em memória que fala sobre memória? Eu indico, tem o livro e tem o filme, Pequeno Príncipe. Que maravilha, Fala do maravilhoso. Pequeno Príncipe. Tá? Eu te agradeço, Sebastião. Você pode se despedir aí, deixando o seu contato, por favor. Agradeço a toda a equipe da rádio, a nossa produção, ao Isoneto Costa, a Elizabeth Martins e a toda a equipe técnica. Você pode se despedir? Obrigado pelo convite, sempre que precisar estaremos aqui. Pessoal, nós estamos em setembro, não é setembro amarelo, é ano amarelo. Verdade. A vida tem que ser valorizada sempre. Vou deixar meu contato, meu telefone, que é 981769766. 981769766. Quem precisar, pode entrar em contato. E aqui também, quem quiser o contato do Sebastião ser atendido por ele, entre em contato aqui pelo nosso e-mail ou com a nossa Rádio Catedral. Gente, um abençoado domingo a todos e não esqueçam, é preciso viver bem a vida que se tem. Abençoado domingo a todos e até o próximo programa.